Olá, acho que agora está iniciando, de confirmar aqui. Sim. Bom, boa noite. Já vi que tem já 2 ou 3 pessoas aqui assistindo nessa live. Eu já vou inserir aqui os convidados também, mas eu, antes que estou inserindo todos, Daniel Figueiredo, Michel Cunha, Beralto, Henrique Magalhães, e eu, Gazi Andraus, vulgo Gazini. Então, a live de hoje, que faz tempo que eu não faço uma live, né? Dia Internacional do Fan... Não, deixa eu lembrar aqui. Dia Internacional da Fanzinoteca, 21 de julho. Então, foi no dia 21 de julho. E o Mês Internacional do Fanzine, do Zine. Esse é o mote principal dessa live, que eu convidei, então, algumas figuras que são importantíssimas com pesquisa, trabalho e que lecionam, aplicam fanzines, né? E aí cada um vai falar um pouquinho do seu envolvimento com fanzines e com fanzinotecas. O importante dessa live aqui é que também leve as pessoas a conhecerem um pouco mais, não só dos fanzines, mas de que existem as fanzinotecas. E essas fanzinotecas estão espalhadas no mundo todo, e no Brasil cada vez o número aumenta. E algumas, um tanto de fanzinotecas é presencial, física, outro tanto é virtual. E algumas delas funcionam das duas maneiras, tanto presencial como virtual. Isso no mundo todo, né? Vocês vão conhecer um pouco mais sobre isso, quem não conhece, e endereçado até mesmo para os bibliotecários, porque existe um trabalho grupal via internet, principalmente, em que muitos pesquisadores e fanzineiros são atinentes à área da biblioteconomia e tentam fazer catalogação de fanzines também, pela importância que os fanzines têm como uma mídia cultural mundial, né? Então, o principal dessa live é isso. A descrição sob o vídeo da live, ela não está completa. Depois que finalizar, eu vou inserir todos os nomes dos convidados. Eu tentei inserir, mas acho que não deu muito certo na pré-gravação. E depois também os dados principais e links que vocês vão poder acessar mais para frente. Então, eu só quero aqui lembrar alguns detalhes, antes de fazer a apresentação deles, que é assim, vou ler rapidamente só para vocês tomarem ciência, que essa live também fica gravada no YouTube, né? Então, no Brasil, existe uma comemoração de fanzine, que é o Dia Nacional do Fanzine, no dia 12 de outubro. Isso aí foi iniciado em 2012, quando após um ano, 2011, eu fiquei sabendo que existia uma comemoração advinda de Portugal, que seria o Dia Mundial do Fanzine. Mas Portugal comemora no dia 29 de abril. Isso eu soube porque eu participei de uma das fanzinadas, que são eventos anuais trazidos pela Tina Curtis, que é uma grande fanzineira que também aplica o trabalho artístico de oficinas, etc. Né? Então, depois disso, que todo ano, desde 2012, tem uma comemoração extraoficial do Dia Nacional do Fanzine, há poucos anos eu vim a saber que existia também o dia 21 de julho, que é o Dia Internacional das Fanzinotecas, ou Zine Library, que é biblioteca de zine na língua inglesa. Né? E o mês de julho, o dia 21 de julho, que é o Dia Internacional das Fanzinotecas, dentro do mês de julho, foi considerado também como um mês para que se possa comemorar internacionalmente o fanzine, o zine em geral. Né? Então, basicamente é isso. Né? Ele foi criado por um fanzineiro também, essa data do mês
de julho serem Dia Internacional do Fanzine, foi criada por um fanzineiro, agora não me recordo o nome dele, e o pessoal que trabalha com bibliotecas, com fanzinotecas, foi cada vez mais incentivando. Então, para isso, nós temos os convidados aqui. O meu nome é Gazi Andraus, eu tenho um canal que é o Gazine, onde está inserido essa transmissão aí via StreamYard, e aí eu convidei, então, o Henrique Magalhães, que ele vai se apresentar melhor, mas ele é professor da Universidade Federal da Paraíba e quadrinista, fanzineiro, idealizador do site Marca de Fantasia, que é uma espécie de biblioteca, gibiteca e fanzinoteca virtual, e também é o pioneiro da pesquisa de fanzines no Brasil, desde meados da década de 80, quando ele finalizou um mestrado na USP, e depois virou um livro da editora brasiliense que está esgotado, que é O que é fanzine. E aí também eu chamei o Daniel Figueiredo, que também é professor da Universidade Federal da Paraíba, e que teve a ideia de criar uma fanzinoteca ou uma zineteca física dentro, ele vai explicar melhor, dentro da universidade, e em homenagem ao Henrique Magalhães, com o nome Zineteca Henrique Magalhães, e aí ele vai receber e ampliar o acervo de fanzines físicos, e ele explica melhor depois. Também convidei o Alberto Souza, o Beralto, que é quadrinista, o Daniel Figueiredo também é quadrinista, o Alberto Souza Beralto também é quadrinista, fanzineiro, e idealizador da fanzinoteca do Instituto Federal de Macaé, que é a fanzinoteca física mesmo, onde tem cursos, oficinas, exposições, e onde ele trabalha junto interdisciplinarmente com outros professores, aplicando fanzines para os alunos do Instituto Federal de Macaé, no Rio de Janeiro. Chamei também o Michel Cunha. O Michel Cunha participou da oficina Fanzine, que eu idealizei o ano passado, junto com a Adriana Mendonça, professora do UFG, lá em Goiânia, e ele veio já trabalhando, já trabalhava e trabalha com fanzines em sala de aula, e tem um projeto que também ele levou à frente, e um outro que ele vai explicar melhor, que é de ter também a possibilidade de fazer uma fanzinoteca ou fanzinotecas nas escolas onde ele leciona. E, por fim, depois de cada um, eu vou passar a palavra para cada um daqui a pouco, depois, no final, eu vou mostrar para vocês algumas rápidas imagens, junto com falas pontuais de 3 convidados, que é o José Zinerman Nogueira, que também é um nome importante na área do fanzinato, a Mara Zini. O José Zinerman, ele criou uma fanzinoteca particular na residência dele. A Mara Zini criou uma fanzinoteca física na Ilha Comprida, está em atividade. E o Roger Bidizos, que trabalha num espaço Ocupação em São Paulo, promovendo oficinas de fanzines, junto com uma fanzinoteca dentro daquele local, que uma vez eu estive lá também participando. Então é isso, eu vou passar agora a palavra para... Eu vou convidar aqui o Henrique Magalhães. A gente estava brincando aqui por idades, né? Mas não é só por isso, é porque ele é o pioneiro, lembrei agora, né? Veio aqui, ele é o pioneiro da pesquisa de fanzines no Brasil. Então, acho que a gente começa pela fala com o Henrique Magalhães. Henrique, depois a gente vê qual é o próximo. Talvez o Daniel Figueiredo, né? Pela proximidade. Enfim. Bom, boa noite a todos. Desde o início do convite de Gazi, eu achei muito importante esse encontro, né? esse debate que nós vamos ter sobre fanzinoteca. Há muitos aspectos a serem trabalhados, né? Eu vou colocar um pouco da minha biografia em relação aos fanzines. Desde 1975, eu edito alguma coisa, que naquela época nem se chamava fanzine, era revista alternativa ou depois revista independente, que era meu trabalho com a minha personagem de quadrinhos, Maria. Então, eu já tinha uma habilidade nos meios gráficos para tratar a produção de publicações. Mas foi só depois, no início dos anos 80, 1980,
é que eu comecei a conhecer um tipo de publicação que nós chamamos de fanzine, e, claro, não nasceu nessa época, né? Nasceu lá nos anos 30, nos Estados Unidos e tal, tem toda uma história que todo mundo já conhece, ou que está disponível nos livros que nós temos na marca de fantasia completamente livres para acessar, né? Então, eu percebi que havia um tipo de publicação que não era só a publicação do conteúdo artístico. Por exemplo, as minhas tiras de Maria. Eram publicações que tinham análises, resenhas, críticas, cartas de leitores, artigos, reportagens, entrevistas, que era uma espécie de publicação jornalística, né, ligada a algum tipo de atividade cultural, artística. No caso, que me interessava era histórias em quadrinhos. Eu fiquei fascinado com aquilo, né, porque eu já fazia o curso de jornalismo, comunicação social, na UFPB, e foi uma forma que eu achei perfeita para exercitar o conteúdo que eu aprendia no curso. Então, eu passei a fazer a própria revista Maria com artigos dentro dela, com história, a história dos quadrinhos da Paraíba. Comecei a trabalhar isso dentro da revista Maria, o que acabou gerando meu TCC, né, do curso de jornalismo, que é sobre a história, os 20 anos de histórias em quadrinhos na Paraíba, que depois virou livro. Então, assim, é uma história muito antiga a minha relação com os fanzines, né? A ponto de que, a partir daí, quando eu vi que havia uma explosão de publicações desse nível, né, dessa categoria no país, eu achei que era extremamente importante estudar essas publicações, né, porque eram coisas muito marginais, que se espalhavam por todo o país e que ninguém tinha a perspectiva de registro e de análise, né, e de mostrar a importância que essas publicações tinham. Então, eu resolvi fazer um mestrado sobre fanzines, traçando a história dos fanzines no Brasil e pegando muito também da origem dos fanzines nos Estados Unidos e a disseminação na Europa, até chegar ao Brasil, né? Então, foi um trabalho pioneiro que surpreendeu os professores da USP, né? Eles ficaram um pouco... Eu lembro da minha banca de defesa, eles ficaram chocados. Como é que um assunto tão marginal, sabe, tão alternativo, já era objeto de uma dissertação de mestrado numa instituição como a USP, tão séria, né? tão formal. E aí foi isso que aconteceu. Depois eu não parei mais, fui fazer doutorado na França para comparar os meios de produção do Brasil, da França e de Portugal, em relação ao contexto social, os meios de produção, né? O que é que influenciava para a produção na Europa ou na França ser tão perene e tão bem acabada, e as nossas serem tão efêmeras, né? Havia muitos problemas para a manutenção dos nossos fanzines, ou econômicos, ou como atividade suplementar, que todo mundo tinha que trabalhar, porque a vida é mais difícil e tal. Então, eu fiz essa comparação e isso foi extremamente motivador, a ponto que, quando eu voltei da França, em 2004, eu já vim com a intenção de estruturar uma editora do nível do que eu via na França. A minha referência era o fanzine PLG, que era o melhor de Paris, e que eu entrevistei um dos editores. E também tinha l'Association, que é uma editora independente, que se tornou tão importante que passou a exportar o conteúdo que ela editava, como, por exemplo, Persépolis. Eles descobriram Persépolis e editaram lá, e isso se difundiu para o mundo todo, né? Então, o meu objetivo era fazer isso aqui também, né? Criar uma editora que agrupasse vários autores seminais da produção de quadrinhos, mas não só. Eu queria mais do que isso, né? Era publicar os quadrinhos desses autores, mas também publicar um fanzine, porque é um exercício jornalístico que eu acho fundamental, sabe? De crítica, de análise, e também publicar textos acadêmicos que tratassem
das pesquisas sobre os fanzines, ou sobre quadrinhos, ou sobre artes visuais. A editora Market Fantasia tem esse objetivo e isso perdura até hoje, né? Primeiro, como impresso, passei alguns anos editando publicações impressas. Depois, como publicações virtuais, quer dizer, publicações digitais, né? E, inicialmente, eu tentei vender com um preço simbólico no site da Market Fantasia, mas como havia uma resistência das pessoas em investirem em produtos culturais, e eu achei que não valia a pena fazer para ficar um pouco esquecido dentro de um site. Eu liberei, aí passou a ter uma audiência muito ampla de toda a produção que é veiculada na Market Fantasia. Eu acho fantástico que a gente esteja falando do Dia Internacional da Fanzinoteca, né? Para mim, está associado muito à Gibiteca no Brasil. Por exemplo, em 1990, eu criei, como professor da Universidade Federal da Paraíba, um projeto de extensão que era a criação da Gibiteca em Fio. E realmente foi criada e instalada no Espaço Cultural José Lins do Rego, que é um grande centro de convenções ou de arte aqui na capital da Paraíba. A Gibiteca, ela nasceu como Gibiteca, mas a boa parte do acervo dela eram os fanzines que eu pesquisei no meu mestrado. Então, para mim, embora não tenha utilizado essa nomenclatura de Gibiteca e fanzinoteca, na verdade, ela é uma Gibiteca e fanzinoteca em fio, que depois eu coloquei isso, e Gazi confirmou, né, que poderia ser colocado como fanzinoteca na Paraíba. Agora, o tempo eu sei que é curto, né? Meu tempo já está quase que se acabando. Os fanzines, eles passam por um momento muito dramático para mim. Sabe? Eu digo dramático porque eu vivi minha história dentro dos fanzines, né? Eu cresci como autor, como editor, como pesquisador, a partir dos fanzines. E eu percebo que os tempos mudaram. Os fanzines quase que desapareceram, né, com as redes de informática, né, com a internet, com os blogs, depois com as redes sociais, né, com as fanpages, né, assim, as coisas se tornaram muito imediatas. Quando nós fazíamos fanzines, os fanzines era a nossa comunicação, era o nosso veículo de diálogo com outros autores e com um público que queria informações. Depois, com a internet, parece que caiu num campo meio ocioso. Quem usa mais? Quem tenta ainda fazer fanzine? Quem procura fazer um fanzine clássico, daquele tipo de reflexão, como nós tínhamos na década de 1980? Sabe? Praticamente não existe, ou então existem muito poucos. E eu posso citar alguns aqui que eu anotei. Eu queria realçar a importância ainda de fanzines que resistem, né, e que estão em atividade, como o QI de Edgar Guimarães, é o fanzine clássico, é o fanzine referência que nós temos em relação aos quadrinhos. E temos ainda o Aviso Final, de Renato Donizete, que é uma resistência, né? Renato está desde os anos 80, ou início de 90, fazendo o Aviso Final, e é um puro fanzine, uma publicação de fã, um magazine de fã, que gera o fanzine. Temos o Intervalo Cultural de Francisco Filardi, no Rio de Janeiro. Também o Juvenatrix, que é sensacional, porque ele tem mais de 200 edições lançadas. Primeiro lançava como impresso, atualmente ele está saindo no digital. Também tem vários de Zé Nogueira. Zé Nogueira é uma entidade no meio dos fanzines, né? É o José Zinnerman. O próprio cognome dele já denota a importância que ele tem nos fanzines. E ele foi um cara que inovou em vários aspectos, né? De fazer fanzine com vídeo, com áudio, com fita cassete, né? de trabalhar com arte postal. Ele não tem limites.
com carimbos, com apliques, sticks. Quer dizer, ele é um cara multifacetado, de uma criatividade incomparável, né? Então, realmente é importante falar dele. E temos uma revista que eu talvez entre numa discussão do que é revista, do que é fanzine. Isso eu tive que discutir na minha dissertação, porque eu precisava delimitar o meu campo de trabalho. A revista Tchê, de Denilson Reis, do Rio Grande do Sul, que também é muito importante. Temos o Gazini, nosso companheiro Gazi, que está fazendo um fanzine eletrônico, sabe, de análise de publicações periódicas, né, na internet, que também é um trabalho fenomenal, né, que eu acho associado, paralelo, comparável a de José Nogueira. Temos uma série nova que se chama Criaciberzine, né, que é feito por Edgar Guimarães, junto com o Gazi e os alunos do grupo de pesquisa Criaciber. A gente podia até levantar questões em relação ao conteúdo. São fanzines ou são revistas autorais, sabe, ou são publicações de autor, poéticas, filosóficas e tal. Hoje, esse limite está muito tênue, né? A gente não sabe mais distinguir fanzine de publicação autoral. Tanto é que muitos preferem chamar de zine em vez de fanzine, porque fanzine está ligado ao fã de alguma expressão artística. O zine é um magazine, é uma publicação do próprio autor com sua arte, embora às vezes possa ter também a de outros autores, né? Temos a importância da Fanzinoteca de Macaé, que, sem dúvida, é uma luz no meio dos fanzines. Tá? O trabalho que Alberto faz de educação, sabe, com a Fanzinoteca, talvez seja, certamente, o melhor que eu conheço no país. Temos a novidade, que é a Zineteca Henrique Magalhães, que é uma honra receber uma homenagem em vida, né, do meu amigo. Eu fico muito emocionado até com esse tipo de afeto, né? Mas eu respeito, eu acho bacana mesmo que a gente possa ser reconhecido enquanto está vivendo, né? Sem dúvida, nós temos os microzines de Márcio Snow, que também faz um trabalho pedagógico com os fanzines, sabe? Que é sensacional, admiro demais o trabalho dele. E temos a nossa querida Fernanda Meirelles, sim, aí está o microzine de Márcio Snow. Temos nossa querida Fernanda Meirelles, em Fortaleza, que é uma batalhadora, é uma arte educadora que é fantástica, né? Que ela organiza uns eventos, grandes eventos para discutir fanzines, chamado Cabeças de Papel. E também faz atuações na cidade, de zonas de ocupação temporária, né? Que é um trabalho extremamente criativo e incisivo para a difusão dos fanzines. E nossa amiga Tina Curtis também, né? Que é a senhora Zine, né? Dona Fanzine, como as pessoas chamam, porque ela trabalha tanto com isso, com a divulgação de seu trabalho através dos fanzines, que ela passou a ser chamada de Dona Fanzine. Eu acho de um carinho sensacional. Bom, então, para não me estender mais, porque eu acho que já passei de meus 10 minutos, eu quero dizer que há muitos aspectos a serem discutidos e avaliados em relação aos fanzines e às fanzinotecas. A fanzinoteca parece que está se institucionalizando no meio independente, não formatando, né? Não se tornando uma coisa tradicional, mas sendo cada vez mais reconhecida como um espaço de preservação da memória e de formação de novos autores. Isso é extremamente importante. E esse tema do debate ou da live é relevante por isso, para difundir ainda mais essa atitude consciente, né, de criação de novas fanzinotecas. Seja em casa, com
seja virtual, seja no centro cultural, ou na universidade, ou nas escolas. É importante que a gente tenha esse acervo sendo guardado e preservado, tendo em vista que os fanzines são publicações extremamente minúsculas, preciosas e frágeis, né? E que quem tem os fanzines da década de 1980? São raros os que têm um bom acervo. A nossa fanzinoteca em fio e gibiteca tem bastante coisa, mas eu temo que venha a se acabar esse tipo de preservação dessas publicações. Então, agradeço o convite por estar aqui e quero dialogar com vocês todas essas possibilidades de manutenção das nossas fanzinotecas. Obrigado. Obrigado, Henrique. Eu estou apanhando aqui no StreamYard, porque eu estou tentando colocar a tela de quem está falando e os outros, né, na configuração, e eu não consegui. O StreamYard diz aqui, eu coloco, mas aí aparece o destaque e não aparece ele. Enfim, paciência. Então, conforme a pessoa fala, eu vou colocar só ela mesma, porque eu não estou dando conta, que tem embaixo do StreamYard que tem um layout aqui, vários layouts, eu clico neles e nada acontece de eu ficar aparecendo só, enfim. Mas agradeço, Henrique, a sua fala, ela pontua a importância do seu trabalho de pesquisa pioneiro e também do que você vem trazendo no site Marca de Fantasia como uma espécie de biblioteca, fanzinoteca, gibiteca, tudo num mesmo local, num mesmo sítio, né? E aí, com quase que mais de 90% disponível em PDF gratuito, que é maravilhoso também. E aí, agora, então, eu vou chamar o Daniel Figueiredo, porque ele tem o projeto que homenageia o Henrique Magalhães com uma fanzinoteca, né? Uma zineteca. E aí, vou Gazi, deixar a fala com ele. Oi. Pode deixar todo mundo aí, porque eu já vou aproveitando falando direto para Henrique também. Tá bom, eu vou deixar, porque eu apanhei aqui eu vou deixar essa configuração mesmo. Apesar da gente morar na mesma cidade, né, Henrique? A gente não teve tempo para a gente conversar ainda, sentar depois da aprovação do projeto, e botar isso para frente para ver o que acontece lá na universidade. Então, já falando pro Henrique aí, soubesse, Henrique, tinha ido aí pra gente fazer a live da tua casa. Mas, deixa eu te falar. Bem, eu queria começar falando um pouco do porquê da Ziniteca, para depois botar um pouquinho do anterior ao fato de tentar criar essa Ziniteca na Universidade Federal da Paraíba. Já há um tempo, já trabalhando com zines e depois trabalhando com quadrinho autoral, o que eu chamo, sei lá, de quadrizine autoral, sei lá, alguma coisa que a gente faça com publicação independente. Comecei a realizar isso também na universidade, né, com meus alunos, como foi até colocado aqui também, que vem sendo utilizado por outros autores e autoras em sala de aula, que também são professores e professoras, vem sendo usado na sala de aula. Então eu estou tentando também usar isso em sala de aula. Só que ficou sempre um pensamento do porquê da universidade, onde Henrique passou sua vida acadêmica, não ter um espaço que, de certa maneira, trabalhasse com o objeto de pesquisa, que foi objeto de pesquisa de Henrique, assim como é objeto de um meio de comunicação de grande parte de grupos, né, culturais que rodearam da década de 70, 80 até hoje. Então, a tentativa de fazer a Ziniteca é justamente isso, é criar esse espaço. Aí você sabe, né? Depois de um tempo na universidade, a gente aprende que, às vezes, ou a grande maioria das vezes, a gente faz, depois a gente institucionaliza, né? A gente começa o negócio para depois fazer. Meu irmão, é uma dificuldade para colocar. Não é à toa que, tipo assim, a proposta é que ela, em algum momento, tenha um espaço físico, né? Até então, eu consegui um espaço aqui na universidade, mas aí para colocar o acervo, mas não para expor. E a exposição desse acervo vai ser itinerante, né, na própria universidade e saindo da universidade, levando parte desse material, né, para ser visto nas escolas e tudo. Então é uma dificuldade. Você imagina, para a gente arrumar uma sala na universidade que faça isso, que ajude. Então a gente, após a aprovação do projeto e o chamamento, né, eu tô até o Henrique até colocou isso no volante que ele fez,
uma marca de fantasia. Eu já colocando, aproveitando a live para dizer, vocês, autores e autoras, que querem expor os seus zines, quadrinhos autorais, publicações autorais, envie para a gente, já tem o endereço, a gente colocou até no Gazine aí, o Gazine vai colocar no post, possivelmente, o endereço para vocês enviarem o seu material para a gente fazer essa coleta, né? Então, os primeiros meses da Ziniteca é a tentativa de criar um acervo, né? Ou seja, procurar esse acervo, né? Receber esse acervo e procurar esse acervo. Então, é uma expectativa de que, de certa maneira, a gente consiga, empurrando, né, fazendo isso acontecer na universidade, até o ponto disso se tornar realmente um espaço de preservação na universidade, e, logicamente, não poderia criar, né, ou tentar criar com uma equipe, com a galera que tem do lado, com outros técnicos, professores e professoras, alguns alunos e alunas também, não poderia deixar de homenagear Henrique, né? Porque aí é quase é um absurdo, na verdade, se não fosse, né? Até porque Henrique ele tem uma importância muito grande na universidade, uma importância muito grande na Paraíba, uma importância muito grande no nosso Brasil em matéria de pesquisas e publicações de zines e publicações também de quadrinhos. Cara, então assim, não seria uma surpresa justamente isso, né? Escolher Henrique. E para além disso, né, eu encaro muito o Henrique, aí falando um pouquinho já dessa junção com essa formação da Zeniteca, eu encaro o Henrique como mentor, desde o meu início essa pequena carreira de autor e autores de zines e quadrinhos autorais, né? Então eu encaro o Henrique como um mentor desse processo. Foram os quadrinhos, foi os zines que me aproximaram de Henrique. Então, tipo assim, eu tenho essa honra de hoje ter essa amizade com o professor Henrique, né? Eu digo professor, né? De mestre, né? Esse mestre que eu considero um mestre do quadrinho nacional, e esse mestre que essa aproximação fez com que eu começasse a produzir também zines e quadrinhos autorais, né? Publicações autorais. E engraçado que aí falando de bastidor, né? Toda vez que eu publico, a primeira pessoa que eu envio é Henrique. Henrique, dá uma olhada aí. Aí o Henrique, logicamente, muito gentil nas suas palavras, dá o aval para eu poder internamente no que eu entendo como essas publicações colocar para frente. Então eu tenho um respeito, uma gratidão muito grande por ter essa amizade com o Henrique. E a Ziniteca, né, é justamente isso, é esse espaço que a gente está produzindo na universidade, né? Agora, já inicialmente, a gente tem um pequeno espaço onde vai ficar esse acervo que vai chegando, esse acervo que vai sendo coletado, mas aí a expectativa é que, com o tempo, isso ele consiga ter um peso suficiente para que a gente consiga um espaço mais adequado dentro da universidade para fazer aí a Ziniteca acontecer de forma até mais efetiva dentro da universidade. Mas é essa batalha diária, né, cara? E como o Zine ele também tem essa perspectiva extremamente underground, de rebeldia, de colocar para frente, de liberdade de expressão. Então não deixaria justamente de ser também a universidade, como a gente encara, como um espaço também de realização dessas e de outras possibilidades e liberdades. Então eu fico muito feliz porque tenha dado certo, primeiro, como um projeto, e aí esse projeto ele consiga se concretizar de forma efetiva na universidade. E assim, a coisa que fica já de antemão é esse pedido para autores e autoras que queiram que seu material esteja no acervo, enviem para nós esse material para que a gente consiga, de certa forma, fazer esse acervo acontecer na universidade. E é engraçado, porque nós já temos também, o Henrique até colocou isso aqui na cidade de João Pessoa, na Paraíba, nós temos uma gibiteca, que eu também concordo com o Henrique, eu também acho que é uma fazenoteca também. E assim, é massa por esse processo que a gente já tem um espaço também na cidade. E essa possibilidade de criar na universidade, de demarcar um território também na universidade.
né? E assim, a universidade, querendo ou não, ela também acaba sendo uma antena parabólica, que ela consegue, de certa forma, se aproximar de outros espaços de resistência, e a tentativa é que a gente consiga, de certa maneira, também ocupar esses espaços. Então, eu fico muito feliz que isso consiga aí tentativa justamente de que isso vá funcionando e que isso se coloque como mais um espaço, eu acho, também de resistência, de produção artística. E aí nesse sentido todo, para mim é uma grande honra também ter se aproximado, ter encontrado Gazi, de ter encontrado também Edgar Franco, que são pessoas que são referência na minha produção artística, né, na tentativa justamente de fazer isso acontecer. E é engraçado que assim tem hora que a produção ela vai saindo de maneira quase é, é, monstruosa, né? E assim, e de grande parte dessa produção tem uma importância muito grande da obra dessas pessoas, desses autores que de certa maneira construíram essa via que a gente está trilhando agora. Então, assim, se a gente fosse colocar isso e de certa maneira tentar esboçar a importância de uma fanzinoteca ou ziniteca na produção de espaços, eu diria que é ocupar todos esses espaços e produzir lugares e não lugares, sabe? Eu acho que uma ziniteca, uma fanzinoteca, uma gibiteca é um espaço que nasce como um manifesto à independência, sabe? Um manifesto à liberdade de produção. Então, é muito feliz com essa tentativa de criar esses espaços. E, assim, conhecer essas pessoas, né? Então, a universidade, há muito tempo, ela foi meio que anômala a essa produção, né? E agora ela tem compreendido esses espaços. Em grande parte dessa conquista tem dado por esses pesquisadores e pesquisadoras que vêm abrindo essas veredas na academia. A academia, infelizmente, ela tem, é, 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 em alguns espaços, sendo até avesso a determinadas produções autorais, né? E que é um problema que já acontece na universidade, e aí ela vem se tornando cada dia mais conservadora, e a gente tem um problema danado a enfrentar. E falando aqui como um professor de filosofia, né, que é uma coisa mais complicada ainda, né, assim como a própria filosofia. Então, a tentativa de fazer o zine acontecer como manifesto é também de implodir essas repressões conservadoras que, de certa forma, se infiltraram na universidade, né? Então é isso, né? Ultimamente eu tenho até produzido, na tentativa de produzir alguns zines, tendo como conteúdo, tipo, pegando a minha tese, tentando desmembrar ela inteira e transformar ela em conteúdo de zine, conteúdo como fosse uma revista em quadrinhos. Mas aí a tentativa é justamente de fazer essa experimentação da linguagem acadêmica, né? Então isso tem acontecido, e assim, eu fico muito feliz porque um dos quadrinhos, né, que eu fiz, que é essencialmente filosófico, que é o Conatos, ela vai ser lançado agora na Anpof, que é o grande encontro da pós-graduação em filosofia. Então, assim, abrindo esses espaços, sabe? E colocando e jogando. Não é um produto vendável, entendeu? Não faço necessariamente, não é um produto que eu faça para vender. E o Zine tem essa perspectiva. A produção autoral tem muito disso, né? Então, eu encaro muito como uma dinamite, né? Eu pego lá, jogo a dinamite, tomara que exploda e atinja um monte de gente que esteja perto, né? De uma maneira extremamente positiva. Então, é essa tentativa, sabe? Falar de filosofia em forma de quadrinhos, falar de filosofia em experimentações audiovisuais, visuais, e na expectativa de que isso alcance o maior público possível. Então, já fico feliz de estar perto dessas pessoas que fazem isso acontecer no Brasil, e aí, conhecendo essa experiência, entrar em contato com vocês para entender também esses processos e, de certa forma, fazer aqui também na Universidade Federal da Paraíba, na tentativa justamente de ocupar esses espaços que, infelizmente, têm sido surrupiados de nós, né? Então, mas aí o que a gente vai fazer é um contra-ataque poético. É mais ou menos isso.
É isso, ô, Daniel. Fica o convite aí para você fazer um academic zine de alguma parte da sua tese. Desculpa, continue. Não, para você fazer um academic zine, lembra? Da série que eu e o Henrique estamos publicando no site Market Fantasia, que é uma versão zine acadêmica resumindo um TCC, uma tese, um mestrado, algo assim. Aí fica esse convite, aí, já que você está abordando essa parte aí da sua tese, transformando-a em algo mais, não sei, zinesco, né? Ou quadrinístico. E antes de passar para o Beraldo, então, no final, eu avisei, eu vou deixar os links, depois os links eu deixei aqui, apontei alguns, que é o link que faz o chamamento do seu convite para mandar o material para a Ziniteca. Tá? Então, eu vou deixar lá também, que aí o pessoal tem um endereço lá. Então, aprendi aqui como deixar mensagens, então, ok. E nessa esteira aí do Henrique, do Daniel, eu vou chamar então o Beraldo, vou deixar o Michel para o final, porque o Michel tem um projeto aí escolar de fanzines, e os três aqui já têm as fanzinotecas, e aí é legal que fecha com o Michel, e depois também tem os extras aí de áudios e vídeos dos convidados externos que não estão presenciais. E o Beraldo agora pode falar aí da empreitada dele, né, incluindo a fanzinoteca, a primeira fanzinoteca num instituto acadêmico brasileiro, digamos assim, porque a primeira fanzinoteca física é a do Rio Grande, que foi idealizada pelo Lao Tissot, que é um quadrinista, pesquisador fanzineiro lá no Sul, né? A primeira fanzinoteca física do Brasil. E aí depois tem o Beraldo, que, a meu ver, é a primeira fanzinoteca física dentro de um local acadêmico, de uma universidade, no caso do Instituto Federal. É isso. Beraldo, é contigo. Então. Bom, saudações a todos e todas e todos. O Henrique Magalhães aqui, já conheço também há um bom tempo, né? O professor Henrique, já tive a oportunidade de publicar no Zine Marca de Fantasia, inclusive uma história em quadrinhos, né? Então já nos conhecemos de longa data, já o Daniel e Michael conheço agora, tendo a honra de conhecer. E Gaz, agradeço aí pelo convite de participar dessa edição do Gazine, aí tão importante, né? Falando do Dia Internacional das Fanzinotecas. Muito bem, sou o Beraldo, né? Eu, como falei, comecei a publicar fanzines lá nos anos 80, né? Naquele período em que houve uma disseminação, né? de fanzines aí, possivelmente, como o próprio Gazi aponta, que o barateamento, a acessibilidade da fotocópia, né? Possivelmente deu um impulso para a gente publicar mais fanzines naquela época, estávamos no período ainda pré-internet, né? Então, tive a oportunidade de publicar fanzines em diversas partes do país, né? Incluindo o Zine da Paraíba, editado pelo Henrique Magalhães. A partir daí, eu tive um tempo que eu me afastei, porque eu me casei, estava trabalhando, e trabalhei em gráficas, publiquei quadrinhos em jornal também, tirinhas diárias, suplemento infantil, no Paraná e na minha cidade natal, em Campos dos Goytacazes, estado do Rio. Recentemente, né? Recentemente, que eu digo há cerca de 12 anos, eu comecei a trabalhar com fanzines novamente a partir do meu ingresso como servidor público no Instituto Federal Fluminense, inicialmente num campus um pouco mais distante de onde eu moro, a cerca de 300 quilômetros, que é o campus Itaperuna, noroeste fluminense, e atualmente, há cerca de 13 anos, de 13 a 14 anos, eu estou no Instituto Federal Campus Macaé, né? E fica também na área litorânea, né? No interior norte do estado do Rio de Janeiro. Eu inicialmente comecei a fazer oficinas de histórias em quadrinhos, né? Também no curso de design gráfico do Instituto Federal do Campos dos Goytacazes, que é a minha cidade natal. Eu fui professor substituto por 2 anos e meio. Eu tinha também uma disciplina eletiva de histórias em quadrinhos. E isso despertou o interesse de pensar, né, nessa possibilidade de reavivar essa minha paixão, né, de publicar no meio independente, porque, na verdade, quem faz fanzine e publica fanzines, ele, de certa forma, né, já não... Mesmo que se profissionalize, mas ele traz aquela percepção e
essa maneira de pensar de uma forma um pouco mais independente, até no próprio processo criativo. E, enfim, eu publiquei na mídia hegemônica, mas voltei para os fanzines na experiência do Instituto Federal Fluminense. Como servidor público administrativo no cargo de designer gráfico, eu iniciei a minha jornada como extensionista, submetendo o projeto iFanzine, assim pensado, né, como um neologismo com prefixo IF de Instituto Federal, e fanzine, obviamente. iFanzine era um projeto, então, que eu comecei em 2013. E ano após ano eu fui submetendo novamente, né, em editais, e nisso já tem mais de 10 anos, né, mais de uma década. Em 2017, nós inauguramos a Fanzinoteca IF Macaé, e a Fanzinoteca foi um espaço insurgente, não foi projetado, planejado pela gestão, mas sim uma conquista gradativa da própria comunidade do Instituto envolvido no meu projeto, né? O projeto inicialmente tinha a pretensão de editar um fanzine de quadrinhos, batizado de PIB, né? Por extenso mesmo, mas fazendo referência à sigla PB de preto e branco, e foi uma ideia dos próprios alunos, né? Dos próprios estudantes, e esse fanzine a gente tinha como meta editar pelo menos um fanzine PIB, e ao longo do ano fazer exposições, fazer oficinas, e gradativamente, ano após ano, os professores foram aderindo à ideia de utilizar o fanzine em sala de aula e de utilizar o zine como uma ferramenta avaliativa, como um estímulo à produção textual e à expressividade, né, o exercício de autoria, coisas que foram acontecendo ao longo do tempo, e a capilaridade do projeto e o meu entusiasmo de levar o projeto também para a rua, para eventos culturais de rua ou instituições culturais, escolas da rede municipal do entorno, escolas estaduais, né, e os próprios institutos federais, os campi do Instituto Federal Fluminense, né, do qual faz parte o Campus Macaé. Então, nós fomos fazendo oficinas e tal. Então, isso também ia permitindo a produção, né, gradativa de fanzines desenvolvidos pelos próprios estudantes, né? Também os zines editados pelo projeto. A gente foi promovendo trocas, né? E, com isso, o acervo de fanzines foi aumentando. E a nossa gaveta, e depois um armário, ia só aumentando aquele volume de fanzines. E eu comecei, na submissão do projeto, demandar um espaço físico, né? Falei, bom, a gente precisa de um espaço físico para criar uma fanzinoteca. Já que esse acervo está aqui, eu não vou só fazer exposições itinerantes ou pontuais na própria instituição. A gente quer um local para que esse material fique continuamente exposto para apreciação e criando um ambiente também de estímulo, inspirando a produção de novos zines, sejam atividades pedagógicas ou livres, né, dos estudantes. E aí, os zines que nós fomos editando, inicialmente PIB, que hoje ainda está na edição número 7, mas foram surgindo novos zines também, né, desenvolvidos por outros projetos de pesquisa, ensino, extensão, como o zine Afro-Indie, o zine Café Filosófico, o zine Traços de Memória, que inclusive a professora Andréa Barbosa está aqui assistindo. Ela já está concluindo o doutorado, pesquisando fanzines também na educação, né? E quando ela entrou em contato conosco, ela percebeu a professora de língua portuguesa e literatura, né? Ela percebeu a importância do zine também como uma forma dela veicular o trabalho ela faz junto com os estudantes, né? A coleta de relatos de tradição oral, relatos de vida, causos, né? Contos e tal dos participantes, e faz a transcrição, a transliteração do código oral para o código escrito e a veiculação através de fanzines, isso com parceria conosco, né, envolvendo os estudantes nesse processo. Então, o zine Traços de Memória é um dos nossos mais bem-sucedidos exercícios aí de parceria, articulando com os professores, né, com os docentes da casa. Então, os parceiros do projeto são professores de língua portuguesa, língua inglesa, espanhol, professor de sociologia, filosofia, história. Esses são os principais.
mas nós sempre estamos abertos a qualquer parceria com os professores, tanto da casa, quanto levar o projeto para outras instituições de ensino. Então, a gente faz continuamente oficinas. Então, com esse envolvimento da comunidade docente, discente da instituição, chegou um momento que a própria comunidade, né, vamos dizer assim, por essa demanda coletiva, né, nós conquistamos o espaço físico e desde 2017, nós estamos com a fanzinoteca funcionando. Então, é um espaço que fica próximo ao campo de futebol e à quadra poliesportiva da escola, então localizada geograficamente num local mais paralelo, né, ou, enfim, no entorno dos prédios de ensino. Isso também é muito interessante, né, porque ele está associado também a outras atividades extracurriculares, né, e também, enfim, essa parte mais esportiva ou lúdica, né? Então, a fanzinoteca, ela potencializou o trabalho do projeto e, a partir de 2017, nós inauguramos a fanzinoteca com a primeira mostra PIB de zines e publicações independentes. E, desde então, nós fazemos todo ano uma mostra de zines com exposição, lançamento de publicações, oficinas, por vezes exibição de vídeos documentários sobre zines também, né? Tivemos, inclusive, a oportunidade de participar do circuito de lançamento de um audiovisual produzido pelo nosso companheiro Denilson Reis, né? Celebrando aí o Zine Tchê, né? Que à época já fazia um aniversário, não lembro quanto tempo, mas, enfim. Então, a mostra PIB também é uma dos desdobramentos, né? Decorrentes dessa conquista de um espaço físico, né? Então, esse espaço também ele viabilizou e tornou ainda mais, digamos assim, mais interessante, né? As ações, né, que envolvessem, como atividade avaliativa, né, envolvesse parceria com os professores. Então, eles utilizam, lá ficam disponíveis os materiais para utilização, para a produção do fanzine, né, papel, cola, tesoura, revista velha, enfim, e caneta. A gente só não deixa muito disponível lá, borracha, né? Fanzine é para fazer e tal, então desenvolver ali rápido, enfim. As oficinas, então, elas acontecem sob demanda, né? E o espaço físico da fanzinoteca está aberto de segunda a sexta, normalmente de 1h30 até 16 horas, de 13 às 16 horas, e os alunos fazem um revezamento, né? Muitos voluntários, e alguns, à época, como bolsistas. Atualmente, eu não estou com projeto de extensão, mas temos projetos de extensão e de ensino que ocupam o espaço da fanzinoteca. Então, para concluir, falar um pouco mais do status atual da fanzinoteca, nós estamos agora iniciando um processo tendo por objetivo levar o acervo principal da fanzinoteca para a biblioteca da escola, porque consideramos que lá será um espaço mais adequado para a preservação, porque o ambiente, né, utilizado pela fanzinoteca, embora seja muito agradável para todos nós, tem muito carinho e apreço por esse espaço, nós queremos preservá-lo, né, como um local para produção de zine, para atividades pedagógicas, mas nós pretendemos levar o acervo principal para a biblioteca da instituição, que dispõe de software, ferramentas, né, e profissionais da área, né, biblioteconomistas e bibliotecários, para garantir aí a catalogação e a preservação digna, né, desse material. E nós continuamos, portanto, aqui à disposição para receber a comunidade interna e externa, tanto para atividades pedagógicas quanto para visita e apreciação do acervo. E também, né, agradecemos muito a colaboração dos autores e autoras do Brasil e alguns do exterior, né, que doam zines para a fanzinoteca, confiando aí no nosso objetivo de preservar, de promover a cultura do zine e apresentar o zine e promovê-lo também junto às novas gerações, né? É um trabalho de promoção do zine a nível intergeracional, porque os estudantes, muitos deles, chegam a publicar depois, mesmo quando formados, né, se tornam autores independentes, faneditores, né, como é o exemplo recente do estudante cujo codinome é Mestre dos Magros, né, lançou uma publicação de quadrinhos
de ficção fantástica, né? O ano passado, por meio do Catarse, né? Uma edição com tratamento gráfico muito primoroso, e eu até falei para ele, não, mas por que você não lança isso em fotocópia para ser algo mais acessível e fácil de resolver? Não, ele disse, não, eu quero ter o prazer de publicar em papel couché e colorido, mesmo que seja uma tiragem menor e tal. Então, ele fez um grande esforço e publicou. E nós temos, ao longo do tempo do projeto Fanzinoteca, alguns resultados expressivos, como conquistar 2 prêmios, o troféu Ângelo Agostini 2 vezes, né, pelo Zine PIB, e já também fomos indicados para o Angoulême Alternativo, na França, pelo Zine PIB também, e o projeto Fanzinoteca desenvolveu fanzines para a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, e, a partir desse trabalho, as defensorias do Brasil, elas promovem um concurso interno de comunicação para o direito. E os fanzines produzidos na Fanzinoteca, pela estudante Caroline Castro, que hoje é egressa do Instituto, mas também sempre mantemos contato e, por vezes, participa de alguns projetos da Fanzinoteca, ganhamos um prêmio nacional, no caso, né, na categoria mídia impressa, né, com esses 14 fanzines desenvolvidos com temas relativos ao direito. Esses fanzines, assim como os demais fanzines produzidos pelo projeto, estão disponíveis na editora Marca de Fantasia, por uma gentileza do professor Henrique Magalhães, né, que disponibilizou um espaço exclusivo para servir de repositório dessas publicações da Fanzinoteca IF Macaé, né, desenvolvido pelos estudantes, com a participação, alguns, né, como no caso do Zine PIB, com colaboração, né, de autores independentes também do Brasil, que participam. Nós também veiculamos entrevistas com autores de zines, autores e autoras, né? Enfim, seguimos aí em frente com o objetivo de manter e promover a Fanzinoteca, com alguns ajustes e adaptações, mas eu gostaria de falar, só para finalizar, que eu sei que o tempo já acabou, nós temos também uma Fanzinoteca digital, que é a Zineteca Digital Colaborativa, a ZDC, né? Que o Gazi vai veicular também o link dela aí nos comentários, possivelmente, talvez na legenda, mas aqui nós temos na legenda do link para acesso aos zines do projeto na editora Marca de Fantasia. Okay? E uma curiosidade é que o Gazi, a máscara zine do Gazi, tem um microzine da Fanzinoteca afixado na testa de uma das máscaras dele, né? Que é um microzine produzido para as atividades de recepção de alunos da rede municipal, principalmente. Porque existe um projeto interno da instituição, que é o IF de Portas Abertas, nós recebemos os estudantes. O Instituto Federal Fluminense Campus Macaé está localizado na região da indústria de petróleo e gás, né, onde está instalada a Petrobras, a indústria de petróleo e gás. Então, os cursos são voltados para a área técnica, né, especificamente a indústria de petróleo. Então, são muitos cursos técnicos, né? Agora, recentemente, nós temos na instituição um curso de licenciatura em História e também um curso de Meio Ambiente, técnico em Meio Ambiente, mas a maioria dos cursos são cursos de viés técnico, né, tecnicista. Mas aí o projeto, assim, os projetos da instituição, outros programas, né, são essa oportunidade de atividades extracurriculares dos estudantes, né, como o projeto Núcleo de Gênero da instituição, o projeto NEABI, né, que trata de questões de matrizes africanas, indígenas, e, enfim, todos são projetos que interagem com a Fanzinoteca, né, e deles são derivados os zines, muitos dos zines que a gente edita, né. E aí o microzine foi criado para atender a visita desses estudantes, que fazem um tour pela escola, é a clientela potencial da instituição, que são jovens que estão já no 9º ano do fundamental, visitam a escola, visitam os laboratórios da instituição, né? Como eu falei, voltados mais para essa área técnica, mas o tour contempla também uma passagem pela Fanzinoteca, né? E aí a gente teve que ajustar uma oficina de zine, que eu chamo de zine, oficina relâmpago, de 10 minutos, onde a gente fala dos fanzines, como fazer um fanzine, e eles fazem uma dobradura de zine de bolso,
ou ex-zine, né, como alguns chamam, só que eu faço na escala 1:8, ou seja, 1/8 da folha A4, e a gente presenteia o visitante, ele sai com um microzine, esse que o Gazi tem na máscarazine aí, né? Então, são formas diferentes que a gente tem de recepcionar os visitantes, e essa do IF de Portas Abertas é muito interessante, porque nós recebemos centenas de estudantes, né? Alguns deles, inclusive, perguntam se existe, de fato, um curso técnico em fanzine, né? Se eles podem se formar fanzineiros. Aí eu disse, não, a formação aqui na Fanzinoteca, ela está franqueada a quem quiser, né? Durante o período que você estiver na escola, você vai poder fazer fanzine, interagir com os zineiros e aprender muito sobre o universo dos zines, e quiçá você se tornar um zineiro para além da sua passagem aqui no IF, né? Mas não é um curso, é um curso paratópico, né? Como a gente diz. Então, ele está à margem. Mas é isso. Aí eu disse, não, aqui você tem curso de eletrônica, cursos de segurança do trabalho, meio ambiente, etc. Mas o de fanzineiro é uma formação em paralelo, né? E é isso, eu concluo por aqui e a gente vai finalizar porque o tempo já expirou. Beralto, vou mostrar aqui pro pessoal, esse aqui, ó. Esse fanzininho aqui. Né? Esse mesmo. Essa máscara foi reformada, ela estava sendo destruída já, e aí eu tenho que pôr mais fanzines, porque a anterior tinha mais alguns, né? Bom, a sua fala eu pontuei com alguns links, mas eu vou deixar esses links depois no final, todos eles lá no vídeo, inclusive da Zineteca Digital, no final eu consegui esse link, só que ele é muito grande, né? Então, melhor deixar linkado. E parabéns pela manutenção aí da Fanzinoteca de Macaé, Beraldo, né? Que continua. Depois você falou, mas eu estava, enfim, olhando para o outro monitor, você falou que um acervo vai para a biblioteca principal do Instituto, é isso? Mas sim, a ideia é que os exemplares, digamos, principalmente os de exemplar único, né, que são doados, fiquem na Fanzinoteca, e os que são, por exemplo, tem muito fanzine lá, que é um fanzine digitalizado que a gente imprime, é um facsímile, né, mas, enfim, considerando que o zine tem essa questão da reprodutibilidade, né, se a gente tiver com ele digitalizado, desculpe, a gente imprime e a gente está com um fanzine ali dos anos 80 também. Obviamente, eu não estou desmerecendo o fato de você possuir um zine lá, né, remanescente lá dos anos 80, como o Henrique recebe. Eu também tenho fanzines dos anos 80, só que, infelizmente, já não estão mais comigo. Eu perdi boa parte dos zines que eu trocava nos anos 80. Enfim, mas nós temos recebido, inclusive, originais, né, de fanzines. Tem gente que manda o original, a matriz do fanzine para a gente. Então, a gente precisa de um espaço adequado para preservação. Então, é nesse sentido que a biblioteca está sendo envolvida, né, para abrigar. Inicialmente, eu era um pouco resistente, achava que não deve ficar aqui. Mas o espaço não está adequado para essa finalidade, né? Então, até o próprio bibliotecário concordou e ele incentiva, né, para que esteja lá, para que, inclusive, a catalogação contemple o acesso, né, pelo menos o acesso, né, documental do acervo, né, que vai estar no software oficial da Fanzinoteca. Da Fanzinoteca, não, que eu digo, da Biblioteca do Instituto Federal Fluminense. Tá? Mas, só para concluir, a boa parte do acervo ainda vai ficar na Fanzinoteca, porque a gente precisa realmente dessa atmosfera, né, e esse estímulo do acesso a publicações para que, principalmente, sobretudo, os novos autores e autoras visualizem, manuseiem, né, que isso faz parte da oficina de zine também. Né? A gente vai apresentar, a gente vai incentivar a pessoa a produzir um zine. Então, em cerca de 1 hora e meia é o suficiente para a gente apresentar fanzines, eles fazerem a apreciação dos zines e montarem o seu fanzine coletivamente e depois a gente fazer uma socialização desses zines. Né? Então, a oficina que a gente promove, quando ela é completa, não é a oficina relâmpago, a gente segue esse ciclo aí, toda uma apresentação sobre o que é o zine, possibilidades, né, de fan edição,
depois eles fazem, enfim, num dado momento fazem a apreciação do acervo, depois eles produzem coletivamente e depois a coroação com a socialização, né? O comentário sobre o processo criativo, a discussão, né, a respeito de todo esse processo de exercício autoral, né? E é isso. Tá certo, mesmo porque uma fanzinoteca ela é mais ruidosa e barulhenta do que uma biblioteca, né? Mas é legal, essa é a ideia mesmo. É mais transgressora. O Michel, então, agora, eu não apresentei vocês direito, tá? Mas paciência. O Daniel, como ele mesmo falou, ele tem graduação em filosofia, mestre em filosofia também, né? E doutor em educação. Já o Henrique deve ter falado, mas é mestrado na área de ciências da informação, doutorado em sociologia lá em Paris, ele falou, lá na França. E o Alberto, ele é designer gráfico, cartunista e concursado no Instituto Federal na área técnica, eu acho que da área de designer também, é isso, Beraldo? Sim, programador visual, cargo. Programador visual. E aí acaba trabalhando com os alunos interdisciplinarmente com o professorado. E o Michel, que vai falar agora, ele é formado em licenciatura plena em História e Educação Artística, né, em Artes Visuais, e Pedagogia também, em Goiás, né, Goiânia. E aí tem especialização em Poéticas Contemporâneas e Práticas na Mediação da Educação Básica na UFG. E ele já me adiantou que ele dá, não sei se ainda está dando aula, quer dizer, está dando aula, mas em 3 instituições diferentes. Aí vou deixar o Michel, então, falar agora do projeto dele também, como ele aplica fanzines e projeto que ele tem para as fanzinotecas. Boa noite a todos. Agradeço ao professor Gazi pelo convite. Eu sou bastante novo aqui no fanzine. Eu conheci os fanzines no ano passado, então tem muito pouco tempo, mas esse breve tempo já revolucionou aqui a minha prática docente. Tanto é que eu estava cursando a especialização na Universidade Federal e, nesse pouco tempo, eu já usei o tema a potência criativa do fanzine como ferramenta pedagógica. E, a partir do ano passado, eu comecei a aplicar os fanzines para os alunos, mesmo tendo um pouco conhecimento e pouca prática, e os alunos ficaram assim, fascinados com a metodologia, com a potência do fanzine. E, como professor de artes, eu percebi que o fanzine é bastante democrático e acessível. E eu vi que em uma sala de aula com 40 alunos, por exemplo, você trabalhar arte com eles não é fácil. Você tem que disponibilizar material e é complicado você trabalhar em uma aula de artes com 40 alunos, uma prática artística. E o fanzine foi uma possibilidade que eu encontrei, e com uma folha de papel A4, com cola, tesoura e recortes, você faz um trabalho muito interessante. Como vou dar um exemplo de alguns que eu fiz aqui com os alunos, como esse aqui que eu promovi um fanzine que o tema estava no livro didático, que era os elementos que compõem a obra visual. Aí dentro do fanzine eu deixei um tema livre, a aluna fez sobre petzine, e que ela foi colocando ali os elementos formal da arte, o ponto, a linha, a textura, a cor, colocou a parte teórica do assunto, colocou que parte de sentir a textura do material, obras como do Van Gogh, Noite Estrelada. Então, usando o fanzine como uma metodologia de didática mesmo. E o aluno aprende bastante, você sente na prova que ele absorveu aquele conteúdo com muito mais riqueza. Como eu dou aula de artes e de história também, a gente trabalha na China, eles fazem um fanzine voltado para o conteúdo da aula. E depois que termina, eu coloco aqui até o carimbo do projeto, depois que eles fazem a confecção em sala, 100% em sala, eu não deixo levar para casa, eles fazem cada aula uma etapa de desenho, uma etapa de letras desenhadas, colagem. É bem interessante porque depois que termina o fanzine todo, a gente vai para um espaço da escola e eles podem acessar o fanzine dos outros colegas numa exposição, deixando até comentários ali elogiosos e alguma crítica construtiva também para os alunos desses fanzines. Então, eu vejo que é uma ferramenta muito importante, apesar do pouco tempo que eu estou nessa prática, eu pude levar um pouco dos fanzines
na exposição internacional lá do professor Edgar. Alguns foram expostos lá na mesa, e contei para eles que o trabalho deles estão chegando longe, e eu aproveitei esse breve conhecimento para falar um pouco mais na minha monografia da pós-graduação da Universidade Federal. E foi possível através também desse contato com o professor Gás, que me mandou muito material, leu o meu trabalho, me ajudou bastante, referenciando as bibliografias, que eu não conhecia muito. Então, assim, eu tenho ficado, assim, apaixonado pelo fanzine, e os alunos têm participado bastante, feito trabalhos, assim, que têm me encantado bastante, e a escola tem gostado, e eu já até conversei que é a escola particulares, que eu trabalho em Goiânia, eu trabalho do 6º ao 9º ano em escolas particulares, 3 instituições particulares, e eu estou já abrindo caminho para um projeto de fazer uma fanzinoteca nessas escolas. Eu estou com um acervo até bom aqui de fanzines, aqui eu até guardei na sacolinha aqui, e eu pretendo organizar, porque de um ano para outro você pode trabalhar os conteúdos do projeto dos alunos do ano anterior. Então, se eu estiver trabalhando lá, por exemplo, a Semana de Arte Moderna, tem 90 fanzines da Semana de Arte Moderna para os alunos do próximo ano acessarem esse conteúdo dos alunos do ano passado. E assim eu quero, aos poucos, ir trabalhando o fanzine. É um pouco difícil, porque eles querem o fanzine para eles querem levar para casa, e eu estou pedindo doações, e às vezes eu demoro até um pouco a entregar, porque eu quero realmente ter um acervo para ser usado na escola, do material deles mesmos. E tenho feito formatos diferentes, fanzines, minizines, né? Teve até um conteúdo que era sobre museus, e a gente fez aí os museus do mundo. Eu dei esse aqui que tem 8 páginas, eu falei para eles fazerem 7 museus do mundo inteiro, né? A capa, e depois mais 7 museus, inclusive museus nacionais, locais e internacionais. E eu expus esse fanzine aqui dos museus na escola, no pátio, e os alunos folheavam, acessavam, todos os alunos do 9º ano, como de toda a escola. Então, eu acredito que a potência criativa do fanzine, como eu coloquei na minha monografia, ele realmente é verdade, porque é uma metodologia muito rica, e eu tenho mostrado para outros professores também, da escola, de outras matérias, porque ele pode ser trabalhado de forma interdisciplinar. E então, assim, eu estou estudando, tive a ajuda de muita gente. Um dos convidados que vai mostrar um vídeo aí, o Roger Bitts, Jesus, eu tive contato com ele também. Eu comprei alguns fanzines dele, como vocês devem conhecer, ele é de São Paulo, ele trabalha em várias regiões de São Paulo. Eu comprei para colocar na exposição, com os alunos, os fanzines dele, mandou em PDF, vários fanzines dele, do professor Gazes também. Então, quando eu vou fazer a exposição do trabalho dos alunos, também eu apresento alguns fanzineiros do Brasil. Então, acabei aprendendo muito agora nessa live também com esses extraordinários professores, que eu quero também levar o material deles e divulgar os trabalhos deles nas escolas que eu trabalho. Então, assim, minha contribuição aqui na live é breve, porque realmente eu estou estudando, estou conhecendo, mas estou apaixonado por essa arte fenomenal que é o fanzine, e acredito que foi um marco divisor de água na minha prática docente em sala de aula. Os alunos têm gostado muito, e tenho ficado assim entusiasmado com trabalhos que eles têm feito, né? Que tem realmente encantado toda a escola, até os diretores, as coordenadoras, e por onde eu passo têm elogiado bastante esse trabalho. E eu só quero aprender mais e mais, e levar esse projeto da Fanzinoteca para 2025, e tentar, pelo menos em uma das escolas, implantar, e eu acredito que vai ser muito interessante. Então, eu vou deixar essa breve mensagem sobre a minha experiência, mas eu pretendo estudar mais sobre essa metodologia e cada vez ampliar mais meu conhecimento para poder levar um conteúdo mais rico para os alunos através do fanzine. Deu uma travada lá com ele, não é? Ou é comigo aqui? Vocês estão me ouvindo? Sim, não travou, não. Travou? Eu concluí por No aqui, final professor. da fala dele,
Então o meu aqui travou, eu não vi a sua conclusão final, mas não faz mal que está gravado aí no YouTube, depois aqui deu uma travada, eu achei que era aí, fiquei em dúvida. Mas tá bom. Michel, tem um que está assistindo a gente aqui, que é o Renato Donizete, ele aplica como apostilas INES as aulas de educação física, ele aplica em escolas, né? E ele tem até um livro lançado que está no site Marca de Fantasia. Eu esqueci o nome do livro agora, mas ele pode depois colocar nos comentários, que é o Renato Donizete, né? E é interessante, cada um vai por um caminho, né? E aí faz a gente repensar, assim, mas o fanzine não tem que ser totalmente livre? E se a gente coloca a questão dos temas na escola com fanzine e tal, porque já teve pergunta disso para mim. Não, mas continua livre, porque você está fazendo um trabalho de criatividade com eles vão criando o formato que eles querem, a maneira, o recorte, colagem, e é um laboratório e tanto. Depois, quem quiser fazer o seu zine autoral, com um tema totalmente autoral, independente da escola, mais para frente ele faz, né? Então é bem interessante a possibilidade aberta e criativa que o fanzine dá em todos os níveis, em todas as áreas, né? Pode falar. Eu até prometi para os alunos que se no final do ano, em novembro, como a gente tem um tempo maior, ali depois do dia 20 de novembro, fazer um livro, né? Para eles falarem do que eles gostam, porque acaba que na correria da sala de aula a gente tem que cumprir um conteúdo e eu tento contextualizar com o conteúdo que estamos trabalhando para poder também não ter reclamação, né? Que escola particular é mais complicado, você tem que seguir o conteúdo, mas eu prometi para eles, nas escolas, para eles fazerem tema livre no final do ano, e assim, eles estão assim, ansiosos por poder fazer aquilo que eles gostam, personagens, né? E é bem interessante. O Michel, só para finalizar, o projeto seu tem... Você está em 3 escolas, mas a questão da fanzinoteca é só numa delas, ou como é que você quer colocar assim, nas 3? Só para eu quero conversar a questão da eu quero conversar com as minhas coordenadoras das 3 escolas, mas eu estou falando, no mínimo uma, eu acho que eu consigo, né? Que tem uma biblioteca mais ampla. Eu andei dando uma olhada lá no espaço vago que estava lá, já visualizei ali na escola um espaço que poderia ser a fanzinoteca, e eu acredito que eu tenho uma boa abertura, já tem 10 anos nessa escola, acredito que vai ser aceito. As outras 2, eu vou ter uma dificuldade maior, mas eu acredito que também eu posso conseguir. Conseguir também fazer nessas 2 outras escolas, mas uma é praticamente certeza, já dei uma verificada no espaço, já conversei com uma das coordenadoras, só falta conversar com o proprietário, mas acho que em 2025 eu consigo pelo menos em uma das 3. E além dos fanzines tradicionais, principalmente os fanzines feitos pelos alunos, né? Como parte integrante do acervo. Muito bom. Fanzine na educação, o Renato Donizete colocou aqui o comentário, o livro dele que está no site Marca de Fantasia, não é, Henrique? Está no site, não está? Está disponível lá. Sim, está disponível em versão digital. É a experiência que o Renato Donizete teve e tem, dando aula e usando o fanzine como apostila. Ele mesmo cria os seus fanzines, apostilas-ines, como fanzines e aplica em aula, né? É uma outra maneira de se trabalhar também. Bom, aqui nós 4, o Zinerman também deixou um recado aqui. Nós 5, né? Os 4 falaram, eu também. E agora eu quero passar aqui rapidamente o meu PowerPoint com poucas imagens, para no finalzinho tem um link já para a gente escutar as vozes do Zinerman, da Marazine e do Roger B. Jesus, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu dou conta aqui de fazer isso. Compartilhar tela, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Compartilhamento. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Janela. É a janela mesmo, acho que é isso aqui. Vamos lá. Compartilhar. E aí, vocês vão me dizer se estão conseguindo ver aí, tudo certo? Então, ok. Então, aqui é a abertura, né? Eu fiz um slide de abertura. Deixa eu ir para o próximo aqui já. Aqui é só para contextualização, né? Então, eu falei isso aqui no começo do Dia Mundial da Fanzinoteca e o mês do fanzine, e também o Dia Nacional do Fanzine. Aqui o autor da ideia, Julho é o mês internacional do zine, foi criado por Alex Reck, que é um autor de fanzines chamados Stolen Sharp, Revolution, Brandscan e outros.
para celebrar os zines e os zineiros, né? E aí eu tenho essa logomarca aqui, esse desenho, é do zinelibrary.info, né, que é informações. Eles explicam, tem links dentro deles para vários itens. E tem aqui um outro que eu coloquei para vocês verem também, que é o Welcome to the Zine Union Catalog, que eles buscam fazer uma catalogação de zines também, né? Então, são vários grupos pesquisando. Aqui tem um pouco mais no próprio site, que é desse aqui, o zinelibraries.info, tem essas perguntas aqui, eu traduzi, né? Mas o que é o International Zine Library Day? Quando é que ocorre? O que eu devo fazer? Aqui que é interessante. O que eu devo fazer nesse dia? Aí, no caso, mês, né? Nós estamos no mês do Zine também. Essa é uma ótima pergunta. Você pode organizar leitura de zine, workshop de zine, um Zine Library Crawl. Também é tradicional levar uma caixa de donuts. Isso é uma brincadeira, né? Levar uma caixa de doce, de chocolate, para o seu bibliotecário do zine, o seu zinetecário local. Veja abaixo o que as pessoas estão fazendo este ano ou confira o antigo Zine Library Day Week para ver o que elas fizeram. E esse cartazete aqui do lado é o desse mês, deste ano de julho de 2024. Né? Aqui, eu vou deixar o link depois na descrição dessa live, com esse professor falando em 1 ou 2 minutos da importância que os zines têm como mídia de comunicação totalmente independente e que fazem parte do bojo social da sociedade, né? É muito interessante a fala dele, ele pontuou de uma forma tão interessante que dá um respaldo muito importante aos zines, e ele é um professor de língua inglesa dentro de uma instituição de ensino norte-americana, junto com a bibliotecária aqui falando dos zines, né? Então é legal conhecerem isso também. Essa aqui é a coordenadora da biblioteca de zines, aliás, da biblioteca da Universidade de Miami, que tem coleções especiais. E dentro dessas coleções tem as coleções de fanzines. E aí tem uma fala dela, especialmente porque eu pedi na época que eu e o Henrique organizamos um livro que está no site dele, que é um livro da série Desenredos, com 14 autores, 17 artigos sobre zines. Depois eu deixo ele... já foi lançado em 2022, mais ou menos, acho que é isso. É 2021. E aí ela mandou a fala dela também, e mostrando um pouco dos zines que eles têm lá. Eles têm o primeiro zine punk, eles têm uma série toda ensacada em plástico, que é o primeiro, o Sniffing Glue, que é o primeiro zine punk da década de 70 que saiu. Então eles têm coleções importantíssimas. Tem coleção de zines que pertenciam à poetisa brasileira Leila Micules, eu acho que é esse o nome dela, e ela vendeu o acervo dela para essa Universidade de Miami, dentro da seção especial de catalogação de zines que eles têm. Então é a importância que eles estão dando para os zines, né? Aqui é a Barnard University, que foi criada no final do século XIX por mulheres e para mulheres, e eles têm dentro do site uma seção especial só com zines, e também a seção de zines virtuais e de zines físicos, aliás, de zinetecas, fanzinotecas virtuais e fanzinotecas físicas no mundo todo. Não havia lá Brasil, não havia lá, acho que Portugal, enfim. Brasil eu mandei para eles colocar, um outro amigo nosso aqui, brasileiro, o Kioff, ele tem um ACA, que é um nome artístico, a gente não sabe qual é o nome dele real, que é o Queen Tusser, e ele mandou também alguns para eles inserirem, né? Então, quando tiver novas... O Daniel Figueiredo, quando ele inaugurar a Zineteca Henrique Magalhães, a gente manda lá e eles inserem dentro da catalogação dos nomes e endereços dos sites em todos os países, né? Que eles têm aqui, ó, vocês estão vendo. Argentina, Austrália, Bélgica, Brasil, né, do lado dessa imagem aqui. Aí tem a primeira fanzinoteca física do Brasil, que eu falei, que é a Fanzinoteca Mutação, na cidade de Rio Grande, só para vocês tomarem ciência disso, para o pessoal que não conhece. Tem outros projetos em andamento, a Adriana Mendonça e o Edgar Franco trabalhando com relação a uma fanzinoteca itinerante lá na Faculdade de Artes Visuais da UFG, né? Tem o projeto descrito, vou deixar o link, tem um monte de link que eu tenho que lembrar e deixar depois no vídeo, que é esse link aqui com o projeto da Adriana Mendonça, que você pode ler no link direto da FAV, da Faculdade de Artes Visuais, Fanzinoteca Virtual, né? E aí o site Marca de Fantasia, para quem não conhece, também está aqui, a página da esquerda é a abertura, da direita
eu peguei uma página interna lá da seção de parceiros, né, onde tem outros autores. O chamamento, né, o convite do Daniel Figueiredo para a Zineteca Henrique Magalhães, no site Marca de Fantasia, para vocês entenderem e conhecerem melhor, depois enviarem seus zines para lá. A Fanzinoteca de Macaé, a foto da casinha ali, que é a Fanzinoteca, a parte interna, e a coleção, a parte da coleção ali de imagens, né? O Michel Cunha e o projeto que ele tem, ele deixou várias fotos no Instagram, eu peguei algumas, né, que é essa aqui da esquerda, que tem até a capa do projeto dele, que foi aprovado, com relação à potência criativa do fanzine como ferramenta pedagógica na experimentação da cultura visual da UFG. E aí tem os trabalhos dos alunos dele como exposição nas aulas, né? Aqui vocês têm algumas fotos que trazem esses trabalhos. Recentemente, eu fui convidado pelo Felipe Rodrigues para uma inauguração que vai ter da nova fanzinoteca, que se chama Zenaide Elvas Nogueira, que vai estar no Espaço Cultural Renato Russo, lá em Brasília, que é onde tem o Espaço Cultural e tem uma gibiteca, e eu, Edgar Franco, de forma pioneira, em 1990 e sei lá quanto, não lembro agora, 93, por aí, a gente deu um curso pioneiro no Brasil, que é História em Quadrinhos de Autor, dentro dessa gibiteca, que agora está tudo reformado, é um espaço cultural que faz tempo que eu não visito, se chama Renato Russo, e vai ter uma nova fanzinoteca lá também, que vai ser inaugurada dia 10 de agosto de 2024. Por fim, os convidados externos que não estão conosco, o José Zinerman Nogueira, o Roger B. Jesus e a Mara Zini. O José Zinerman Nogueira tem uma zineteca particular na residência dele, o Roger B. Jesus trabalha dentro de uma comunidade, de um prédio de ocupação, eu já estive lá com eles uma vez também, há uns 3 anos, mais ou menos, e tem uma fanzinoteca comunitária, que eles chamam Fanzinoteca Comunitária Ouvidor 63, que é o ouvidor, é o prédio, a rua, aliás, onde tem o prédio, o número 63, lá em São Paulo. E a Mara Zini, que idealizou uma fanzinoteca na Ilha Comprida, que é a cidade litorânea de São Paulo, e que deu o nome de Fanzinoteca Fabi Menassi, em homenagem a uma outra fanzineira muito conhecida também e grande amiga da Tina Curtis, que é outra fanzineira reconhecida, que é a dona Fanzine, que o Henrique Magalhães mencionou. Eu tenho aqui as fotos, vou mostrar rapidamente do José Zinerman Nogueira e o acervo dele. Eu tenho aqui a Mara Zini, algumas fotos que eu puxei do local onde ela tem a fanzinoteca, que é no centro da cidade de Ilha Comprida, e que agora virou um ponto de cultura também. E o do Roger B. Jesus, as oficinas de produção de fanzines da Fanzinoteca Ouvidor. Então, as fotos aqui, né? E ele também trabalhou criando um filme. Esse filme aí depois eu deixo o link, que é Fanzine Ouvidor, o filme. Agora os links aqui. Deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui, se a gente consegue assistir e ouvir o áudio. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu tenho que mudar o... Eu tenho que parar essa tela e apresentar os vídeos. Eu vou abrir um vídeo por vez aqui. Deixa eu ver. Vou apresentar. Eu estou vou dar um pause aqui. Vamos ver. Apresentar. Arquivo de vídeo, não. Compartilhar tela. Deixa eu ver se vai de novo. Espera aí. Isso aqui acho que vai agora. Aí vocês vão me dizer se vocês estão ouvindo o áudio, que é aí que tem esse problema agora que eu... Vamos ver se dá certo aqui. Eu já estou... Vocês ouviram o áudio? Então tá, vou voltar aqui, Bom, a fala do Olá, José. pessoal, aqui é José Zinerman Nogueira. Eu já estou no underground aí há mais de 40 anos, né? E também sou pioneiro no audiozine e no videozine, e agora nos zines digitais, né? E também coordeno a Zine House Brasil, um arquivo vivo das publicações independentes, onde as pessoas podem consultar através de agendamento, né? E é um arquivo
particular, né, meu, funciona, né, na minha casa, né, mas pode ser consultado através de agendamento, né, visitas, tal, né, e tem sido bastante eficaz, né? Nós estamos recebendo várias colaborações, né? De vários colaboradores aí, né? Inclusive até o Gazi Andraus já mandou o trabalho aqui, né? E eu fico muito contente que está surgindo a cada vez mais novas fanzinotecas aí, né? E só tem a reforçar o fanzinato, né? E quem quiser colaborar, aí vai meu contato aí. Caixa Postal 22, CEP 010 31-970, São Paulo, Brasil. É isso aí. Obrigado aí pelo espaço aí, Gazi. Um grande abraço a todos aí e viva os fanzines e as fanzinotecas. É isso aí. José Zinerman Nogueira, o fóssil vivo do underground, o homem fanzine. O fóssil vivo, underground, homem fanzine é ótimo, né? José Zinerman Nogueira. Agora eu vou passar para o outro vídeo aqui, só que eu tenho que fazer o mesmo procedimento que eu estou fazendo aqui, que é abrir um, fechar o outro, porque... Deixa eu ver aqui. Cadê o meu... Aqui. Me perdi agora, só um instante. O outro está aqui. Esse aqui já foi. Ah, da Mara está aqui, deixa eu ver. Acho que vai agora. Peraí. Apresentar. Compartilhar tela. Deixa eu ver se é esse. Olá a todos, é um grande prazer estar aqui neste encontro em celebração ao Dia das Fanzinetecas. Sou Mara Zini, idealizadora e curadora da Zineteca Fabiana Menassi de Ilha Comprida, litoral sul de São Paulo. Sou fanzineira do século passado, vivi na efervescência dos anos 90, no movimento punk e tal. Como eu tinha uma boa coleção de zines que adquiri por intermédio de trocas e os que eu edito também, resolvi democratizar a coleção. Peguei um cômodo da minha casa, fiz alguns varais na parede e comecei no mais puro espírito do it yourself, a Zineteca. Isso foi há 4 anos atrás. Nessa época, eu trocava zines com Zinerman, Henri Epelt, e por intermédio deles conheci uma rede imensa de editores independentes. Depois, Fabi Menassi e Odé, da Afroescola de Santo André, vieram me visitar por intermédio de um post meu no grupo Fanzinada. Fiquei encantada com eles e principalmente com Fabi, a quem quis homenagear como madrinha da Zineteca. Eu ia fazer uma inauguração oficial em abril de 2020, mas aí veio a pandemia e tive que levar a coisa online. Foi uma época super produtiva, conheci muitos zineiros, fizemos e trocamos muitos trabalhos, e aí nasceu a editora independente Cicuta de Sócrates, que editou e ainda edita bastante coisa. Quando terminou a pandemia, estávamos bem fortalecidos e a Zineteca em formato presencial foi um sucesso, com muitas redes, parcerias e um acervo enorme. Eu sempre divulguei o material que chegou e chega por aqui, faço resenhas e acho essencial valorizar a produção da galera. A Zineteca começou a se destacar como um espaço diferente na cidade, porque aqui tudo é muito careta. Começou a colar um pessoal bacana, geralmente artistas, filósofos de boteco, professores, e com ideias e necessidades de espaços alternativos. E foi aí que também abri para diversas manifestações culturais. Hoje somos um ponto de cultura reconhecido pelo Ministério da Cultura. E todos que vêm aqui são apresentados ao universo dos fanzines, mesmo que seja para fazer uma oficina de entalhe e madeira, por exemplo. A Zineteca tem que ser um lugar vivo e pulsante,
não pode ser um lugar parado. Temos que atrair as pessoas, os jovens, fazer a leitura do zine circular, formar leitores de literatura independente. Criamos a nossa primeira exposição híbrida, agora há pouco, né, faz um mês, com os zines de Fafá e Henri Epelt. E a exposição é presencial e também tem um conteúdo virtual, com depoimentos de parceiros nossos. Criamos também o Clube de Desenho Faça Mais Zines, que é um espaço para reunir e incentivar pessoas que gostam de desenhar para trocas de experiências, técnicas e também, claro, um convite para que entre no mundo dos zines. E é isso que busco fazer aqui. Obrigada a todos, obrigada, Gazi, pela oportunidade, pelo convite e parabéns aí por essa iniciativa aí da live. Tchau, tchau. Pois é, agora eu vou para o último, que é o do Roger Bitizo, só lembrando que a Mara agora, de hoje até domingo, ela está realmente num trabalho lá na fanzinoteca dela, e tanto que ela mandou o vídeo ontem ou hoje de manhã, já falando que ela fez nos momentos que ela tinha entre os trabalhos que ela estava tendo lá dentro da fanzinoteca, né? Então agora o Roger também, ele está num evento hoje. Então deixa eu abrir aqui o dele. Aí vai, vamos para o último agora. Apresentar. Eu acho que... Deixa eu ver se é esse. Eu acho que é, vamos ver. Salve, salve aí, firmeza no bonde. Falar um pouquinho aqui sobre a fanzinoteca comunitária aqui na cidade de São Paulo, que fica dentro da ocupação Ouvidor 63. Para quem não me conhece, aí eu sou o Roger Bit Jesus. Faço parte aí do coletivo Sarau Comics Edition de 2007, desenvolvendo arte, cultura, através aí da produção, né, do incentivo, do fanzine. Estamos também ali já dentro da Ouvidor 63, né, uma ocupação aí artística que já está aí nos seus 10 anos de vivência, feita por artistas, moradores, viajantes aí, mochileiros, que usam da cultura do circo, da dança, do grafite, das artes visuais, e inclusive também do desenho, para poder expressar aí, né, tudo aquilo que pensa. E nós entramos ali dentro da ocupação da Ouvidor 63, no ano de 2016. Lá, né, todo mundo que se achega ali no prédio, no espaço, tem que oferecer alguma iniciativa de projeto cultural, de ação social com os moradores, hóspedes e visitantes. Em 2016, eu conheci a ocupação, ofereci ali a proposta de vivência, né, de formação com as oficinas de fanzine, como uma forma de poder trabalhar com questões internas, né, conflitos, trabalhar um pouco também com a questão do empoderamento, de exercitar, né, poder expressar a sua arte aí, em uma plataforma muito apropriada aí, que é o fanzine. A fanzinoteca lá dentro da ocupação, ela tem um formato híbrido, um formato itinerante, é uma mudança constante, né, um lugar de passagem. Então, comecei no 9º andar com a galera do movimento punk, depois eu fui para a garagem, fui para outros andares ali do prédio, e aí fiquei pelo 2º andar, pelo menos uns 3 anos, junto com a biblioteca, e lá conseguimos fazer grandes avanços aí, a ponto de pensar mesmo numa fanzinoteca ali dentro do prédio. Esse aqui é o nosso livro arte, né, o fanzine aí, Cidade Somos Nós, e ele foi produzido ali no período de 2017, quando as nossas oficinas já estavam em um engajamento muito bacana, toda semana acontecia. Aqui você pode ver, são moradores da época, cada um aí ficou incumbido de fazer uma página vendo a cidade, né, o olhar da cidade na sua perspectiva. Depois esse trabalho que fomos desenrolando aqui, onde foi colocando sua expressão, seu jeito, sua maneira. Se não sabia desenhar, ele pegava algum recorte, se achava que a letra era feia, pegava palavras das revistas. Nessa perspectiva de falando sobre a cidade, né, a ocupação ali, né, bem no centro da cidade de São Paulo, também tem uma representatividade muito forte, né, o que é construído ali dentro, querendo ou não, ela é a cidade. Então, essa questão para vocês saberem um pouco do nosso trabalho que fizemos lá, que estávamos no 9º andar, e além desse fizemos ainda pelo menos mais uns 2, né, nesse formato assim, folha tamanho A4, sulfite. Tem uma fanzinoteca, construir uma fanzinoteca dentro de um padrão mesmo, voltado para o fanzine, para o manuseio, né, a pesquisa ali da arte em fanzine. Você não encontra isso fácil. Só tinha desenhos e projetos de biblioteca. Então, pensar em construir uma fanzinoteca foi algo assim que tivemos que pedir ajuda, recorrer a pessoas com mais facilidade,
engajamento, conhecimento. Com a parceria com o SESC, conseguimos aí produzir alguns imobiliários. A nossa fanzinoteca agora ela se encontra no 3º andar, desde 2016, fazendo arte em fanzine ali dentro, incentivando a galera aí que não conhecia, tiveram a oportunidade através do fanzine de poder fazer um catálogo, construir a sua história, imprimir e distribuir. Em parceria aí com outros moradores, outros artistas ali do prédio, com o pessoal do Arsenal Dementes. Estamos ali numa produtora, uma editora, montando um acervo para a fanzinoteca, também desenvolvendo aí as oficinas, né, de produção, oficinas manuais, criativas aí de produção em fanzine. Esse incentivo, procurando suporte, ajuda de arquitetos, que é ligado na construção, na reforma, como estruturar da melhor forma ali o espaço, poder estar recebendo as pessoas, podendo pegar ali um fanzine, estar ali lendo, pesquisando, produzindo, criando a sua própria ideia. Realmente agradecer a oportunidade aí de poder falar um pouco do nosso trabalho. Sintam-se convidados para poder chegar, vir conhecer, querendo chegar, nos chama aqui nos nossos contatos, nas nossas redes. Agradeço aí aos demais envolvidos, para vocês aí que estão nesta live. Então é desse jeito, agradeço aí desde já, mesa. O Roger Beat Jesus, coletivo Sarau Comics Edition. Uau! Bom, então, só dar um comentário final aqui do Roger. Eu já estive com ele, né, no prédio 63 lá da Rua Ouvidor, um prédio de ocupação mesmo, que é um prédio, acho que tem dezenas de prédios como ocupação em São Paulo, e esse deles é um prédio que eles trabalham a manutenção, que, enfim, eu não sei muito bem como funciona, mas é muito interessante a prerrogativa e o trabalho todo que eles têm árduo ali de moradia, porque é um prédio que ocupação significa que ele foi abandonado, mas tem o pessoal que ocupa, né? E tem essa parte cultural lá, muito bem trabalhada, cheio de pinturas, de murais, enfim, é bem interessante. Ele me mandou aqui um resuminho da formação dele, eu pedi, assim, ele escreveu assim: sem formação acadêmica, com ensino médio completo, em escola pública, percorri 10 estados do Brasil, tendo mais de 100 mil fanzines distribuídos e mais de 90 mil horas aplicadas em pesquisa, orientação e produção gráfica. Atua desde 2016 dentro da Ocupação Artística Ouvidor 63, centro de São Paulo, facilitando o empoderamento através das oficinas e encontros em fanzines. O caso da Marazine, ela me adiantou que ela reside fora da cidade, a uns 20, 25 quilômetros distante da cidade de Ilha Comprida, mas que a fanzinoteca é na cidade. Então, ela tem todo esse trajeto, essa dificuldade de ir até lá e voltar, mas ela faz esse trânsito com muita vontade para manter a fanzinoteca, né? E o Zillerman, o fóssil vivo do underground do Brasil, ele tem essa fanzinoteca particular, assim como eu tenho, só que a minha não abri para visitações, visito os amigos que vierem, né? Mas aqui atrás está cheio de fanzine, quadrinhos, livros, esse aqui é o meu escritório, né? E tem esse cordelzine aqui atrás de mim, e atrás no outro cômodo é o quarto onde eu vivo, que também é abarrotado de livros, quadrinhos, etc. Então eu chamo de bibliotecazine aqui, esse CDzine, LP, tem de tudo um pouco aqui, né? Enfim, eu acho que deu uma geral aqui de todos, né? Cada um falando do seu trabalho com os fanzines e a importância que tem a fanzinoteca, né? Relembrando isso. E tem uns comentários que eu acabei não pondo aqui, por exemplo, a Ioneide Santos é professora no Piauí, ela trabalha com fanzines. Então, eu deixo esses comentários finais, e aí cada um de vocês também, agora, enquanto vocês vão finalizando, eu vou pondo nos comentários aqui que eu achei interessantes, e aí vocês vão pontuando um por vez para a gente finalizar essa live, né? É isso. Então, Henrique, deixar você aqui finalizar. Tudo bem, vou ser breve. Eu conheci Ioneide aqui na capital da Paraíba, na cidade da Paraíba, né? João Pessoa. Ela tem um trabalho fantástico lá no Piauí, aplicando fanzine em sala de aula, é um exemplo, né? Eu também fiz um trabalho quando eu ensinava, né? Hoje eu sou aposentado, e eu tinha uma disciplina no curso de comunicação e mídias digitais, que era a produção de fanzine, e foi muito, muito bem aceita pelos alunos. Era uma optativa, então quem tinha interesse é que fazia a disciplina, foi sensacional.
O trabalho de Oneide é isso também, e eu admiro muito o que ela faz. Eu gostaria só de realçar duas atividades em relação aos fanzines que eu acho que são fundamentais para a memória, né, e também para a promoção. Primeiro, 3 documentários realizados por Márcio Snow, com o título de Fanzineiros do Século Passado, que ele registra os protagonistas dos fanzines nas décadas de 70, 80 e 90. É impressionante, porque você vê a cara das pessoas, né? O fanzine naquela época era distribuído e vendido ou trocado pelos correios, né, por carta. E a gente, às vezes, nem conhecia com quem estava trocando esses fanzines. No documentário, a gente vê as pessoas, né? E isso é fundamental para a gente ter uma memória visual de quem fazia esse movimento. Então, esses documentários certamente estão na internet. Procurem, que vale a pena conhecer. Quem quer estudar os fanzines, né? O autor é Márcio Snow. É o que faz os microzines tão bacana. Esse que tem um bonequinho, que é o... Como se chama, Gassi? O Encostinho. Que é Encostinho. O Encostinho, claro, que já tem mais de 5.000 exemplares produzidos e vendidos, e é o maior sucesso do meio independente. E também uns eventos organizados por Douglas e Daniela Utcher, que aconteciam em São Paulo, que era o Ugra Zine Fest, que eram momentos extraordinários de convivência, de troca, de aprendizagem, de discussão e de mostra de fanzines. Que não sei se está acontecendo ainda, mas eu estive em pelo menos 3 edições desse evento, como palestrante ou como expositor, e isso é muito importante para os fanzines, né? A gente promover esses eventos e também fazer a documentação. Então é isso que é meu recado que eu deixo. Eu sempre aprendo, né, nesses debates, nessas conversas que nós temos, e espero que tenha sido muito produtivo, não só para nós, mas para o público que está assistindo essa live. Obrigado, boa noite. Sim, Henrique, o pessoal da Ugra tem uma livraria agora em São Paulo, então quando tem algum evento eles fazem ali na galeria, que eu saiba. Sim. Ficou mais restrito ali, mas de vez em quando eles fazem algum lançamento, algum evento ali. Exato, então, conhecimento. Agora, então, o Daniel Figueiredo. Só agradecer novamente o espaço, o convite do Gazi para fazer essa conversa aqui com todos vocês. O massa é que a gente vai tentar fazer de tudo para fazer esse acervo acontecer. Aí fica de novo o pedido para todo mundo que quer compartilhar, né, e estar também nesse acervo que a gente vai montar na nossa Ziniteca. E vai ser massa, porque em setembro aqui em João Pessoa vai ter um evento de artes visuais, né? E a galera do CriaCyber vai estar aqui. No Gazi vai estar por aqui em João Pessoa. O Ciber Pagé também vai estar por aqui. Eu acho que Léo também vai estar por aqui. Então a galera do CriaCyber, a galera lá de Goiás, a galera que está fazendo um movimento interessantíssimo em relação a quadrinhos, em relação às indies, em relação a essas artes revolucionárias. E aí eu fico muito feliz que vão estar por aqui e a gente vai poder também, de certa maneira, colocar e aproveitar também a presença deles por aqui para a gente fazer algumas experimentações, né? Da mesma forma como a gente faz experimentações, a gente os visita, agora a gente vai fazer por aqui também. Aí Alexandre, que é meu colega aqui da UFPB, você é muito gentil isso aí, viu, Alexandre? Você está sendo muito gentil. E assim vai ser muito massa essa troca de experiências a partir de setembro aqui em João Pessoa. E aí eu acho que o Gazinho aí, em algum momento, depois de setembro, vai ter umas novidades aí a serem passadas aqui no canal. Eu fico muito feliz. Espero encontrar brevemente nosso queridíssimo Henrique, para a gente tomar aquele café e botar as fofocas zineiras em dia. Feliz mesmo ter conhecido, um prazer conhecer
Beraldo e Michel, que eu acho que é interessantíssimo o trabalho que vocês estão fazendo, e com certeza vou entrar em contato para a gente unir esses laços, fazer essa força acontecer também e fazer com que esse movimento, de certa maneira, consiga delimitar mais ainda os espaços de atuação e de liberdade que a gente possa atuar desses quadrinhos nessa arte tão maravilhosa e rebelde que são os zines. Obrigado, Daniel. E deixar uma fala aqui que eu acabei esquecendo, que era para o Henrique, do Edgar Franco. E aí, antes de passar aqui para o... Então, agora é o Beraldo, né? Depois, no final, o Michel. Então, Beraldo, sua vez aí de finalizar essa live. Mais uma vez, só agradecer ao Gazi pelo convite, né, para podermos falar um pouco sobre a experiência da Fanzinoteca e ouvir aí os companheiros também com suas experiências, né, e com certeza a gente vai poder manter contato aí e também trocar uns fanzines aí, Daniel, Michael, né, e nós, em relação à Fanzinoteca, então, continuamos aqui disponíveis para promover, né, a cultura do zine, receber, seja visitantes externos também de outros lugares, né? Já durante as mostras de fanzine nós temos recebido visitas de autores e até mesmo de educadores, né? Já tivemos visitas de educadores da Bahia, né? Querendo conhecer a Fanzinoteca e tal. Então, na mostra de zines, a gente procura fazer essa interação, né? Do fanzineiro, do faneditor experiente com os novos autores e autoras que são revelados a partir do projeto, né? E agradecemos e também nos colocamos aqui como muito ávidos, né, por receber as publicações zineiras para a gente fazer esse trabalho, né, de preservação, catalogação e disponibilizar aí para a comunidade, seja estudantil, né, e também a comunidade externa, para a gente conseguir continuar promovendo o fanzine aí na região, né. A gente lembra que há 10 anos atrás, ninguém nem sabia o que era fanzine, né? Pelo menos com esse nome. Certamente muita gente fala, até o estudante diz, não, eu já fazia minhas revistinhas, né, em casa e tal, eu fazia minhas histórias em quadrinhos e grampeava, como muitos de nós, né, não sabiam, não ouvia, não conhecia o termo fanzine. Mas é isso, quanto mais a gente promove, né, mais a gente vai contribuir realmente com a visibilidade, né, da cena dos zines aqui na nossa região, que é a gente atua no interior do estado, né? Mas, enfim, estamos aí, então, disponibilizando, o Gazi vai colocar também o contato, né, da Fanzinoteca, para quem quiser fazer doações e quiser conhecer, tá bom? Então, um grande abraço. Sim, no final, depois eu elenco todos esses links aí. Obrigado, Beraldo. Michel, então agora sua vez aqui de fazer a finalização zine, da Live Zine. Eu quero agradecer a todos. O mundo do zine ele é bastante democrático. Os zineiros eles são muito gentis com quem está começando, manda material, está sempre querendo ajudar quem está começando, e eu tive a ajuda de muita gente, principalmente o professor Gazi, que me ajudou bastante, a professora Adriana Mendonça, o próprio Roger do vídeo, que foi visto, ele me ajudou bastante com materiais também. Eu mostro para os alunos, eu assisto os vídeos dele, tem até um vídeo dele que aparece um trabalho de uma aluna minha. Então, eu acho que o que eu acho o ponto principal do Fanzinato é essa união, né? Todo mundo é muito acessível e troca de material, e só quero agradecer e estudar sempre mais o fanzine para poder trabalhar na sala de aula de uma maneira mais rica. Muito obrigado. Obrigado, Michel. Você viu aí, cada um teve... Eu coloquei alguns comentários para cada um que eu pude selecionar aqui. Vou agradecer que vocês aceitaram, né, essa empreitada de hoje. Era para ser de 1 e meia, mas realmente ficou quase 2 horas já, mas não faz mal, que eu acho que está num tempo até bom, né? E agradeço, então, de novo a presença. Lembrando, agradeço também todo mundo que assistiu aqui. Tem o Zineman, tem o Léo, amante da heresia, tem bastante gente aqui, né, que eu vi, não tanto quanto poderia, mas eu acho que até mais do que eu pensei, porque no começo quase que não tinha ninguém, até que foi bom. Então, agradeço o Michel, o Beraldo, o Zinerman, a Mara Zine
e o Roger Bidizos, e todos vocês, e ao fanzinato em si, né, ao Dia Internacional da Fanzinoteca, né, no dia 21 de julho, e ao Mês Internacional dos Fanzines. E até um próximo evento, que esse aqui já serve até para a gente levar aí para o Brasil e até para outros locais, para saberem que a gente está divulgando a importância do fanzinato, dos fanzines e das fanzinotecas também. Grande abraço a todos. Estou finalizando aqui com essa máscara Zine, né? Então, aqui tenho duas, na verdade. Então, é isso, eu troco uma e a outra, às vezes, de vez em quando. Essa aqui já tem um Zine embutido nela. Bom, enfim. Então, é isso. Um abraço a todos. Finalizando. Eu vou terminar a transmissão aqui, né? E a gente... Terminando...